Boa tarde, pessoal. A gente está aqui na Virada Zen, esse espetáculo de evento num domingo ensolarado no Parque de Ibirapuera. Meu nome é Diego, sou repórter da Vida Simples e agora a gente vai conversar com o Felipe Marques, que é professor de pós-graduação de Neurociência da Respiração. Respirar, né? É tão importante respirar. E, Felipe, às vezes a gente acaba esquecendo de respirar, né? Um mundo hiperconectado, o pessoal muito nas redes sociais, correndo o tempo todo, ainda mais aqui em São Paulo, correndo contra o tempo, né? Contra o relógio. E às vezes você fica no piloto automático, você não respira. Qual que é a importância de parar e respirar, de pausar? Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, irmão. Então, prazer estar aí, muito obrigado por me receber. Cara, vocês falam sobre saúde mental e bem-estar, então a importância de respirar, cara, é que é a única parte interna do corpo que tu faz porque tu quer, por escolha. Tu não controla o coração, tu não controla o rim, tu não controla a digestão, tu não controla o fígado, tu não controla nada. E na verdade tu controla através de um nervo frênico, o diafragma, que faz com que você possa respirar quando quiser e seja o único animal do planeta que tenha 100% de controle sobre a respiração. Então, até como eu estava te falando, saúde mental, para ter saúde mental, você precisa ter um sistema nervoso autônomo equilibrado, que é o chefe do teu cérebro. O sistema nervoso, ele engloba o cérebro, a medula espinhal, os olhos, então ele engloba toda essa coisa. E é como eu disse, cara, se estalar os dedos, piscar os olhos, regulasse o meu sistema nervoso, eu estaria palestrando sobre piscar os olhos. Porque fizeram a respiração como algo que você pode assumir o controle e não só fica no automático. Então é uma oportunidade, é um superpoder se você quiser olhar dessa forma. Porque quando você escolhe, você está instantaneamente fazendo neuroplasticidade. Você está mudando o caminho do seu cérebro. Então, é que nem você falou, a gente esquece de respirar, a gente tá num automático a maior parte do dia, e beleza, é isso. E quanto mais acelerada for a sua cidade, mais o ambiente te acelera. O problema é que essa informação, esse conhecimento da parte básica da neurociência deveria ter sido ensinado na escola. Porque aí tu tá numa cidade super acelerada, onde tu desacelera de dentro para fora. Mas não porque tu tá tentando pensar, fica calmo, fica calmo, fica calmo. E sim, fisiologicamente, você dá um comando para o seu cérebro dar uma relaxada. Você diz, não precisa ficar em modo sobrevivência porque está tudo bem. E você faz isso não pensando que está tudo bem, e sim respirando num certo ritmo, numa cadência mais longo, mais lento. Então pensa que a pessoa que está estressada, São Paulo, loucura, está a 20, 22, 25 respirações por minuto. E você quer voltar para 15, voltar para 12, só pelo nariz. E você já assumiu o controle, cara. Às vezes fazer 1, 2, 3 respirações, você já modula o sistema, você já avisa o cérebro, olha, pode relaxar que eu não estou sob perigo. Imagina, é tu que está vendo que está tudo bem, na frente de uma planilha, na frente de um e-mail, e tu diz pro teu cérebro, tá tudo bem. Porque se você estivesse correndo atrás de um pitbull, você não ia conseguir respirar dessa forma, você entende? Mas como você não tá precisando correr de um pitbull, você pode respirar como você quiser por escolha. A escolha é a chave. Bacana, muito interessante pensar dessa forma, né? Porque enquanto você falava, eu prestei atenção na minha respiração, eu comecei a respirar, comecei a relaxar mais um pouco. E a gente acaba não percebendo isso, né? Quando que virou a chave, assim, para você, de que a respiração, ela é tão importante? Quando foi no momento da sua vida? Cara, foi muito por acaso, assim, porque tava passando pelo pior momento da minha vida, crise de ansiedade, tava numa depressão, indo para uma depressão, assim, já pensando que não valia mais a pena viver se fosse com a cabeça naquele nível, entendeu? E aí eu fui pra minha cidade, fui na casa de um amigo também chamado Felipe, e o cara por acaso não tava. Como ele não tava, fui olhar ali, tava o irmão dele na piscina, aquelas cadeirinhas brancas de piscina, sentei, tava ele e o parceiro, o Guilherme. E
conversa vai, eles viram que eu não tava tão bem. E ele falou assim, Felipe, ou Fipo, né? Ele era meu apelido, você precisa meditar, irmão. E eu falei, o quê? Ei, tu não tá entendendo o que é a minha cabeça. Já tentei meditar. Impossível. A maioria das pessoas tentou meditar e foi impossível pra elas. Porque meditação, velho, do jeito que a gente trata a meditação como um ato, meditação nunca foi um ato. Meditação é um estado. Imagina eu te dizer assim, ô irmão, vou lá fazer saudade. Não tem como. Você entra num estado de saudade. Então naquele momento o cara, ele veio pra mim, ele falou assim, e eu falei, não tem como, minha cabeça parece um rádio que não cala a boca nunca. Não tem como. E ele falou assim, não. Mas cara, só tenta uma coisa que eu aprendi no Parcão em Porto Alegre. Inspira por 5, solta por 5 por 5 minutos. E eu na hora, me considerando um cara semi-inteligente, pelo menos, eu falei, eu tenho que ser um idiota completo para não conseguir inspirar por 5, soltar por 5 minutos. Falei, vou fazer. Vou me desafiar a fazer. E eu desafio você, tá vendo, tá ouvindo, a fazer. Conta na sua cabeça, inspira por 5 só pelo nariz e expira por 5 só pelo nariz. 5 minutos. Vai mudar a tua perspectiva daquele momento. E isso vai regulando o seu sistema nervoso, não é algo daquele momento. Você vai levando isso, o seu sistema vai voltando ao normal. Então ele já não desperta os lados de sobrevivência chamado sistema nervoso simpático por qualquer coisa. Então não é qualquer coisa que vai disparar o teu sistema se você estiver bem regulado. O cara me falou isso, quando eu testei, eu vi o resultado, eu falei, cara, acabou. É isso, eu não quero tomar remédio, eu não quero ficar indo em psicólogo contando a minha vida, eu quero ter esse autogerenciamento. E eu falei, vou fazer isso todos os dias da minha vida. E desde 2013 eu não deixo de fazer porque é o meu remedinho. É de graça, não tem efeito colateral. Os efeitos colaterais que tem são incríveis. Cara, isso é assim, surreal pensar nisso e como a gente pode estar no controle. E a respiração é algo que a gente controla. E assim, eu já meditei, tive certa dificuldade no início, e muitas pessoas têm dificuldade em meditar, em respirar. Quais são essas principais dificuldades? Por que isso acontece? E como ultrapassar, né? Como permanecer e persistir? Para mim, a maioria das pessoas não consegue meditar por um único motivo. Porque elas estão com a ideia errada na cabeça delas. Ela senta, principal erro número 1 da meditação é o tentar meditar. Eu vou tentar meditar agora. Irmão, aí na sua cabeça, o que é tentar meditar? Na cabeça do inconsciente coletivo é parar de pensar. Então, boa sorte. Agora, se eu entendo, meditação é um estado que eu não faço. Eu entro se eu fizer algumas coisas certas. Se eu conseguir acalmar o meu sistema nervoso a um certo nível, eu entro automático lá. Quando eu respirei, eu comecei a respirar, eu falei, caramba, isso deve ser meditação. E eu levei isso para minha vida. Então, para mim era sentar e fazer 5, 5, 6, 6 de respiração. Inspira 5, solta 5. Eu entrava natural. Então, se a pessoa faz isso, eu tenho um ângulo daquilo que eu faço, que eu falo assim de medite sem tentar. Porque você precisa meditar sem tentar. Se você tentar, é o primeiro passo para fazer cagada. Entendeu? Então assim, para de tentar meditar e só faz alguns ciclos de respiração. Aí tem diversos tipos de respiração. Eu recomendo uma respiração mais equilibrada, inspira por 4, inspira por 5, solta por 5. Faz isso por uns 5 minutos, você vai se perceber num estado, esse estado inomeável, não precisa ter um nome esse estado, que foi trazido pra gente como meditação esse estado. É assim que eu penso hoje, sabe? Entendi. Medite sem tentar. Bacana, bem legal. E eu reparei ali, quando estava fazendo a sua ação, sua palestra, que tem ritmos diferentes. E a música, né? Como que casa isso? Respiração com música? É tudo o mesmo ritmo, né? Não. É em cima do ritmo? Música, respiração. Me fala um pouco dessa conversa, dessa dança entre os dois. Cara, então, eu sempre fazia contando na minha cabeça, mas é bem difícil de contar na sua cabeça. Então eu já achava assim, cara, ensinar isso para outras pessoas é muito difícil, vocês não vão conseguir. Eu tentava ensinar e
sabe, era difícil a adesão, era difícil de uma pessoa leiga, como é que eu faço isso, não consigo me concentrar. E aí, beleza, daí eu fui fazer uma formação de breathwork, que é esses protocolos respiratórios no México. E o cara que tava do lado da minha casinha lá era um DJ de Nova York, e eu tomando uma cerveja com ele falei, irmão, se você bota essas respirações no ritmo da música, gostoso, pra pessoa fazer, cara, tu vai bombar, explodir. O que ele fez? Nada, como a maioria das pessoas encontra uma informação valiosa e não faz nada com aquilo. Eu peguei essa informação, eu fiz mais de 5 milhões de reais já com essa informação. Porque depois eu falei pra ele, então tu vai me ensinar, se tu não vai fazer, tu vai me ensinar. Aí ele me deu 2 aulas de como mexer num programa de DJ, que eu não fazia a menor ideia, eu sou horrível com música, eu não tenho ritmo nenhum, eu não sei dançar 2/2. Só que eu sei ver a música. Então no programa eu consigo ver a música. Então eu via as batidas da música e falava, é aqui que tem que ser a respiração. E aí comecei a fazer, comecei a explorar, comecei a fazer pra mim. Porque eu queria poder sentar na praia lá, botar o fone de ouvido e chegar nesse estado todo dia, toda semana, entendeu? Porque antes, contando na minha cabeça, eu tinha 1, 2 experiências por ano. Porque essa é a recompensa da meditação tradicional. Cara, é difícil. Eu meio que tentei hackear pra mim mesmo. Aí as pessoas começaram a pedir, eu comecei a conduzir alguns grupos, porque eu sempre fui professor, assim, desde 2013 eu comecei no YouTube, falando disso que eu descobri. E aí eu comecei a fazer, comecei a ganhar expertise nisso, as pessoas começaram a entrar em estados muito fácil, todo mundo. Antigamente, quem conseguiu meditar? Era 1, 2 na plateia. Agora, tipo, 90% das pessoas levantavam a mão, irmão. E daí eu falei, caramba, eu descobri algo fenômeno. Ninguém nunca viu isso. E aí foi que comecei a rebotar essas respirações no ritmo da música, em ritmos diferentes. Então, ritmo significa o quê? A frequência da... Então, quantas respirações você vai fazer por minuto, basicamente. Claro que existe uma questão de volume e tudo, mas desde que a pessoa não exagere, tudo bem, uma respiração média, leve, de boa, sempre que eu falo, né? Inspira, leve, se esforça, mas sem fazer esforço, não é? Porque a pessoa que vai... Ela vem... Não tem tensão, cara. É leve, é gostoso, é pra ser incrível, é pra ser no ritmo da música, entendeu? E aí fazendo dessa forma, daqui a um pouco tu entra nesse estado. Então foi assim que eu descobri, comecei a botar, comecei a experimentar, daí comecei a fazer... Primeiro eu comecei os ritmos que outras formações me ensinaram. Aí eu comecei a viajar, comecei a eu explorar novos ritmos, novos jeitos de fazer, alongar as respirações ou encurtar as respirações. Quão rápido eu consigo colocar uma pessoa nesse estado meditativo? Então eu comecei a explorar muito isso, cara, fazem mais de 2 anos. Então já fui aperfeiçoando, já dei mais de 150, eu estou em 150 sets artesanais de respiração que eu conduzo toda terça-feira. Entendeu? Então a expertise começa a ficar fácil, né? Começa a ir para vários caminhos aí. Claro. Felipe, muito obrigado por essa entrevista, pela aula, por tudo que você passou aqui pra gente e de lembrar que a gente pode ter o controle de algo, pelo menos, que é a respiração. E isso é libertador, né? As pessoas não querem ter autocontrole? Você gostaria de ter autocontrole? Começa com o controle da única coisa que é automática no seu corpo e você também tem a possibilidade, porque a natureza te criou de uma forma perfeita, te deu essa possibilidade de escolher quando assumir o controle. Agora, tem que lembrar. Como que eu lembro? Alarmes, velho. Alarmes no meio do dia. Esse é o segredo. E eu quero deixar assim, para deixar bem claro, durante o dia e durante a noite, a respiração precisa ser nasal, só pelo nariz, velho. Não existe negócio, inspira pelo nariz, solta pela boca. Só se você for fazer uma respiração estratégica. Eu quero chegar num estado alterado de consciência, eu vou ficar ali meia hora, 20 minutos, respirando, soltando pela boca. Aí é estratégico, é algo específico.
O resto das 23 horas do dia você vai passar respirando só pelo nariz. Isso já vai mudar a saúde de muita gente, cara. A pessoa que tem apneia, que ronca, a pessoa que tem ansiedade, tem crise de pânico, há grandes chances dessa pessoa estar respirando pela boca, fudendo o sistema dela inteiro, porque a coisa mais básica que traz a energia da vida dela tá desregulada. Então esse é o meu recado final aí. Muito obrigado. Muito obrigado, viu, Felipe? Tamo junto. Obrigado mesmo.